Bem, Jesus hoje, no Evangelho de hoje, ele fala assim para nós, né? Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Ele fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aí a gente fica pensando, como eu posso ser sal? Como eu posso ser luz? O sal nos vem à memória que é uma presença. Se você come uma coisa que tem sal, você sabe que tem sal, ela é pontuada, não é? Então, é ser uma presença. E quando fala você vai ser a luz, você é a luz do mundo, que luz? Como é que eu posso ser transparente à luz do meu Deus? Como eu posso fazer tudo isso se eu percebo que o meu coração é duro? Que eu tenho um coração que ainda não é capaz de amar? Que é um coração que está tão longe de amar e um coração tão difícil de acreditar? Como ser sal e luz se o meu coração não dá conta nem do básico? Então, nós temos que pensar que a primeira coisa que eu preciso é trabalhar o meu coração. É a minha interioridade que precisa ser evangelizada. Jesus, no Evangelho de domingo, disse: se uma casa se divide contra si mesma, tal casa não poderá se manter. E vem Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, diz assim: não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Então essa é a realidade nossa, a nossa realidade de alma. Como nós somos, né, tem um teólogo que diz que o ser humano é um ser de tumulto, que nós somos tumultuados em relação a nós. Então, todos nós temos uma dificuldade imensa com o nosso corpo, nós temos dificuldade de ficar nu. Estou falando mentira? Manda alguém tirar a roupa e você verá a dificuldade de ficar nu. Nós temos dificuldade e temos relações tumultuadas com os parceiros. Querer verificar isso é só fazer uma pergunta assim para a família. Qual família que tem problema de alguma coisa? Uma epilepsia, ou família que tem diabetes, ou família que tem um tipo de doença. Geralmente, um olha para o outro, aponta e fala: só se for na sua família, que na minha tem nada, tudo perfeito. Vocês já viram isso? Eu vejo todo dia. Minha família tem nada, só na sua. Minha família é perfeitíssima. E muitas vezes nós temos vergonha do parceiro, então isso, ou da parceira, então nós convivemos e temos relações tumultuadas, queremos esconder, ou temos e mantemos relações tumultuadas com Deus. Uma hora eu estou agarrada nele, outra hora eu vou embora. Então eu venho e vou demais em Deus. Então eu não faço laço, eu não faço intimidade, eu fico com o coração fechado e vivo dividido. Há sempre alguma coisa em mim que me divide. É o que Jesus disse domingo. Aquilo que está dividido, se o seu coração está dividido, coração dividido não gera nada. As pessoas divididas são pessoas vazias, são pessoas que parece que elas foram assaltadas dentro delas, elas não têm nada para dar. Geralmente assaltadas. Pessoa dividida é pessoa que é empurrada pela multidão. É massa sem forma, porque você não sabe nem o que você é, completamente dividido, uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra. Então, enquanto não entendermos isso aqui que Paulo fala, é o pecado e a graça. Que eu sou dividido, por que o ser humano, por que nós somos tão difíceis? Se eu digo para você, não coma tal alimento que isso não faz bem. Você sabe que não faz bem, mas o que você faz? Come. Se a gente fala alguma coisa e diz, se eu digo para você que se você parasse todos os dias de manhã, meditasse a palavra do Senhor, antes de ir trabalhar, você teria um dia diferente, você já sabe que faz bem, você faz? Não. Por que não faz? É como se tivesse uma força em nós que nos puxasse de um lado e de outro. Então não adianta eu achar que eu dou conta. Não adianta eu falar, eu vi vocês cantando aqui, me ensina a ter santidade. Como ter santidade se eu não consigo me conhecer? Então o primeiro passo para que eu possa ser sal, que eu possa ser luz, é me conhecer. Eu primeiro tenho que entender que eu sou dividida mesmo. Que eu não tenho só coisa divina dentro de mim, não. Tem muita coisa nefasta. Tem muita coisa que eu não gosto. E como é difícil aprender a se amar. Difícil. Amar com tudo aquilo que eu não gosto em mim.
Aquilo que ninguém vê, mas que é péssimo. O que adianta eu reprimir aquilo que não está bom em mim? Adianta? Não. Porque se eu reprimir, isso uma hora volta. E volta à tona. E essas coisas que eu reprimi vão ser o protagonista de uma vida secreta. E eu vou ter uma vida escondida. E aí eu vou viver de mentira. Eu vou tentar enganar as pessoas ou a mim mesmo. Adianta? Não. É isso que ele quer? Não. Como ser sal e luz se eu sou uma pessoa quebrada? Se eu sou uma pessoa que vivo achando que sociedade, igreja e família tem que resolver todos os meus desejos? E se não resolve, e se não me dá tudo que eu quero, se ela não é uma grande mãe, eu faço igual um menino na loja de brinquedos, sapateio e falo, eu quero isso, e você tem que me dar. Quando eu fico nervosa é que a ciência e a tecnologia ainda estão descobrindo coisas muito lentas, o desenvolvimento tecnológico está lento, e eu tenho pressa de mais e mais e mais, porque a sociedade já me colocou no momento, e a tecnologia, que eu estou sempre insaciável, ela está sempre me trazendo desejos, que eu achava nem que eu não tinha, mas colocou vital para mim. Cada dia está descobrindo uma coisa nova, ou um aparelho novo, que você fala, como que eu vivi até hoje sem isso? E aquilo passa a ser fundamental para você ter. E a gente vive perdido dentro da gente mesmo. E enquanto a gente não for inteiro, e não assumir as nossas sombras, não assumir aquilo que a gente não gosta em nós, como seremos sal? Como? Como eu vou permitir que o Espírito Santo possa fazer da minha vida uma luz para o meu irmão? Se meu coração está duro, petrificado, as portas estão fechadas, o Espírito Santo tem liberdade. Se ele chega no céu, a porta está fechada, ele não sabe como agir. Você não permite. Então a primeira coisa que eu preciso é reconhecer aquilo que em mim não é bom. Eu preciso me conhecer. Então, ao mesmo tempo que nós temos atitudes maravilhosas, de solidariedade, de altruísmo, nós temos atitudes absolutamente egoístas. Tem momento que você chega num determinado lugar, fala uma frase, ofende alguém à toa. Você fala, gente, por que eu fiz isso? Não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. Porque dentro de mim existem forças de um lado e do outro. Para isso eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu não sou 100% bacana. Que em mim tem muita coisa que eu não gostaria de saber que eu tenho. Mas eu tenho. Mas tomar consciência disso é tão bom. Porque o nosso objetivo é estar unificado, ser uno. Na verdade, a nossa unidade perfeita só vai acontecer com a nossa morte. Até lá, nós temos um caminho. Primeiro, reconhecer. Né? O Padre Léo falava uma coisa bacana que ele dizia. O dia que falarem mal de mim, vocês escutaram alguém falando mal de mim, vocês falam, só isso? Não, ele é muito pior que vocês estão imaginando. Mas quando lembrar, alguém falar que eu fiz alguma coisa de bom, diga, não foi ele, foi aquele que habita nele. É essa história que Paulo nos diz. Essa história da gente estar quebrado. Então, o quanto é importante a gente aprender a reconhecer aquilo que em nós não está bom. Porque a primeira coisa para me poder transformar a minha vida é a consciência. Então, eu tenho que ter a consciência que eu sou uma pessoa fragmentada. E que o objetivo de Jesus conosco é fazer de nós uma cisão. Ele quer, na verdade, nos fundamentar. Ele quer tirar de nós os fragmentos. E nos fazer de nós uma unidade. Então a primeira coisa chama-se consciência. Eu quero. Eu não quero viver como eu sou. Porque se eu continuar do jeito que eu sou, o Espírito não poderá me conduzir. Então como é que eu transpareço? Uma sociedade morta, né? Um grupo cristão morto. Sem atitude, aquele povo mole, sempre cansado, desanimado, sem atitude, que repete as mesmas coisas, que gira em torno de si mesmo e não faz nada. Para ter uma espiritualidade alegre, dinâmica, que transforma, tem que ser o Espírito. Ele tem que nos pegar, levar, nos deixar a gente ser conduzida. Você tem que se entregar. Falar, está entregue. Leva. Mas para isso você tem que ter um coração aberto. Para isso eu tenho que ter coragem de sentar diante de Deus e mostrar para Ele aquilo que não é bom. E que quando você ficou irritado com alguém, ou quando você falou alguma coisa que desagradou o outro, ou quando você tomou uma atitude que ninguém deveria saber que você tomou, chama Ele e fala, viu o que eu fiz aqui agora? Olha o que eu fiz, Senhor. Olha o quanto que dentro de mim
eu preciso ser curado. Olha como é que o meu coração precisa ser transformado. Porque como é que eu vou fazer um caminho de santidade? Como é que eu vou poder ser um sal de verdade nesse mundo? Uma luz para tirar meus irmãos de tanto lugar, se dentro de mim está desse jeito? Se eu não estou fazendo isso, como é que meus irmãos estão fazendo então? Que não conheceram a palavra? Se eu que conheço ainda não guardo a minha língua? Se eu que conheço ainda julgo e mato? Pelo olhar, pela palavra. Quanto mais aquele que ainda não conheceu. Então se eu estou dentro da igreja e preciso fazer essa caminhada, quanto mais quem está distante. Então eu digo para vocês, não fujam de vocês. Não fujam. Encare os defeitos, sim. O objetivo é fazer com que essas coisas em nós se equilibrem. E que a gente, à medida que toma consciência que eu quero uma caminhada diferente, primeira coisa que eu preciso parar, eu preciso pensar e ver quais são os pontos fundamentais que sustentam a sua vida. Qual é o seu alicerce? Fala, Senhor, eu não quero mais ter uma vida que arrasta pelo chão, não. Eu quero ter um passo firme de quem é amado. Eu tenho muita implicância com quem arrasta. Para não ser, eu vivo corrigindo os residentes. Falo, para de arrastar o pé. Você não sabe andar, não. Anda com firmeza. Esqueceram quem vocês são? Para de se arrastar. Filho de Deus não arrasta. Anda com dignidade. E às vezes a gente está vivendo situações que estão nos fazendo ser arrastados. Enquanto vocês não tomarem consciência que são filhos do Altíssimo, às vezes a gente fica subordinado a situações que estão tirando de vocês a dignidade de filho. Às vezes vocês estão vivendo relacionamentos que estão sugando tudo e mais alguma coisa de vocês, deixando vocês com nada. Eu não estou falando de financeiro, não. Eu estou falando da sua dignidade, da sua pessoa. Tem um trecho no Cântico dos Cânticos que diz assim: eu sei que eu estou com a pessoa certa, as palavras não são essas, mas é a tradução disso que eu estou dizendo, se aquela pessoa faz com que eu extraia de mim o meu melhor. É para pensar. O companheiro, a companheira que está comigo, tira de mim o meu melhor? Me ajuda a ser melhor do que eu estou sendo? Porque se ele estiver me colocando para menos, então um abraço. Compreendem? E isso em tudo que vocês estão vivendo. Nas relações de afeto, no seu trabalho, aonde você estiver, você está sendo melhor. Você consegue ser o melhor ali naquele ambiente. Então por isso é preciso que a gente não tenha medo de se enfrentar, de se encontrar. Não tenha medo de quando as tentações vierem. Filó e as tentações. Deixa chegar. Não fuja delas. Não fuja. Apresente a Jesus. Vá até o fim. Diante dele. Não sem ele. Diante dele. Chega diante dele e fala, Senhor, eu estou sendo tentado aqui. Me dê força necessária. Que se o Senhor não me der, eu vou pecar. Eu vou me quebrar. Eu não quero, eu quero vencer. Me ajuda. Porque eu sempre brinquei muito com Jesus, falava com ele sempre que o diabo era lindo, louro, tinha olho azul. Ele jamais ia chegar a fazer bu. Poucos efeitos especiais dos cinemas. Hoje tem muita coisa mais interessante. Ele já está fora de moda. Mas ele vai chegar, como diz um teólogo, ele sussurra. Ele não fala, ele sussurra. Ele insinua. E nos pega naquele ponto que ele sabe, quer ver que ela está quebradinha aqui, eu pego nela aqui e que eu acabo de quebrá-la. E acabo de tirar dela a dignidade de filho. Então se eu conto isso para vocês hoje, eu já experimentei. Já fiquei de joelho diante do Santíssimo e falo, Jesus, se o Senhor não me fortalecer, eu vou pecar e feio. E muito feio. Então eu preciso da sua graça. Eu preciso que, diante do Senhor, eu tenho que te apresentar o que está acontecendo. Porque é claro que o pecado, quando chega, a tentação quando chega, ela é belíssima, deliciosa. Você fala, não, só uma vezinha, depois eu paro. Só um pouquinho. Então se você não tiver o discernimento de quem é o Senhor, daquilo que você quer viver, você cai igual um pato. Então por isso que é preciso a gente entender a nossa fraqueza. Entender que não somos nada. Entender que aquilo que nos fortalece é o Senhor. E tem tranquilidade de dizer para vocês que sou um pano de chão sujo. Está sendo alvejado no sangue dele. Mas se ele não pegasse, não tinha categoria. Porque o mundo nos seduz, o caminho de Deus ele não é brincadeira, então a gente fica dividido. Enquanto como a gente tem uma relação tumultuada com Deus, a gente não viveu da graça, a gente é mais tentada nas más inclinações. A gente quer sempre pender para o outro lado, pois é muito mais fácil, muito mais doce, aparentemente suave.
E é difícil, tem hora que a coisa não é brincadeira. Então que você tem que gritar e falar, vem amor, que a situação tá preta. Me acorde, fica aqui do meu ladinho que a situação agora não vai ser boa. Mas se eu não tiver esse laço de intimidade com ele, eu nem reconheço quando a coisa é ruim. Nem vou perceber que naquele momento eu estou quebrada. Eu estou fragilizada e por isso mais susceptível a fazer o mal que eu não gostaria de fazer. E não faço o bem que eu poderia fazer. Então, a proposta de Deus é nos unificar. É nos ajudar a viver com a nossa sombra. Com aquilo que é ruim em nós. Porque a gente precisa aprender a amar os nossos defeitos. E saber que através deles e por causa deles eu posso ter um crescimento muito maior. Eu posso, se eu quiser. Deus não vai te obrigar a nada, guardem isso, a nada. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, diante de você está água e fogo, estende a mão para o que você quiser. Você precisa pôr a mão no fogo para saber que queima? Não. Mas você vai encontrar pessoas que falam assim, o que tem? Né? O que tem? Também esse Deus seu é muito rígido, né? O que tem? Você pode fazer lá e cá? Não, não pode. Fazer opção por Jesus o dia todo e se posicionar não é fácil, porque temos essa tendência mesmo de estarmos quebrados. Mas quando a gente consegue reunir essas coisas em nós, consegue entender essas coisas, o Espírito te leva aonde você nem imagina que chegaria. Mas como é que eu vou fazer isso, Filó? Como é que o Espírito Santo poderá trabalhar em nós? Como é que Deus poderá trabalhar em nós? À medida que nós nos expusermos a Ele. Então, na hora que vocês estiverem rezando, porque quando a gente está muito petrificado, o coração está muito duro, quando você entra para rezar no quarto, você fala, estou falando com a parede. Deus nem me escuta. Então, entra no seu quarto, começa a conversar com Deus. Pega a palavra, expõe, conta para Ele quem você é, como se Ele não soubesse. Conta para Ele. Fala, eu estou falando com o Senhor uma coisa, mas eu estou desejando outra e pensando outra. Fala com Ele. Porque parece que a gente está enganando Deus, ou ilusão. Ele faz uma oração linda, a cabeça está longe, o coração está longe. Eu falo com ele aqui, eu estou falando isso com o Senhor, mas na verdade eu desejo tal coisa, sabia? Claro que eu desejo aquele negócio, mas não posso, meu filho. Então me ajuda a unificar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Para que eu não quebre, Senhor. Para que eu não quebre. Então eu preciso que você tenha liberdade com esse Deus. Que você não tenha vergonha de falar com Ele. Sabe que na verdade eu estou desejando? Aquilo mesmo. O Senhor sabe, mas eu vou falar com o Senhor. Porque a hora que eu falo do meu pecado, só pode trabalhar nele. Fale com o Senhor primeiro. Isso, Senhor, em mim está desse jeito. Eu ainda sou avara, eu ainda não quero dar as coisas para os outros. Eu ainda sou egoísta, não quero saber de ajudar ninguém. Fala. Eu ainda tenho preguiça de rezar. Tenho. O povo me chama para rezar e fala, ai, que preguiça. Vamos rezar um terço? Eu chamo todo mundo para rezar o primeiro sábado do mês, a gente reúne aqui para rezar o terço. Antes era uma meia dúzia. Uns 3, 4, agora está até melhorando. Fala, gente, vamos rezar o terço, Filó, sábado, 3:30 da tarde, vocês são doidos? Tem shopping, tem tanta coisa para fazer. Sábado, 3:30 da tarde? Nós vamos rezar o terço. Vão? Desagravar o coração de Maria de tanta coisa que ela escuta? Todo mundo tem uma desculpa. Eu custo trazer uma luta. Sempre acontece alguma coisa, porque nós temos preguiça. Porque a nossa vida espiritual é indisciplinada. Mas sabe o que eu acho mais grave? Porque eu não creio que rezar é encontrar. Eu não creio que na hora que eu estou rezando eu estou diante daquela lindeza que se chama Jesus. Eu não acredito. Então eu fico esquivando. Eu não imagino que a hora que eu falo Jesus, eu falo, oi, está presente e vivo. Te olhando, te esperando falar. Que quando a gente está em oração, nós estamos sob o olhar de um Deus que nos ama. Nós não pensamos nisso. Por isso que a gente reza deitado, coberto no escuro. Ainda rezamos o mais que eu falo tantas vezes. Preguiça de estar de joelho. Filó vai ter que ser de joelho? Claro, ele é o Todo-Poderoso. Imagina ele vivinho, parecer que está aqui. Imagina ele se manifesta. Voa todo mundo aqui agora, não fica um aqui dentro. Sai todo mundo naquela porta. Mas nós não acreditamos que Ele está ali com todo o amor para nos ouvir. Não acreditamos que quando estamos diante de Nossa Senhora para rezar o texto, ela está conosco, que ela prometeu que estaria. Então nós temos essas indisciplinas, mas precisamos estar em oração. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa fazer. Chama-se Eucaristia. Quanto mais recebermos Jesus vivo, mais poderemos ser trabalhados imediatamente pelo Espírito Santo em nós. Mais o Espírito vai
tirar de nós as más inclinações. Isso que os padres ficam pedindo. Olha na missa de ontem, a oração final falava: curai nossos males, Senhor. Agi em nós por essa Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Isso o padre falou na missa, não sei se alguém prestou atenção, mas ele encerrou assim: cura, Senhor, os males. Orienta a minha vida para o bem. Permita tirar da minha vida as más inclinações. Que a gente pende para o mal com uma coisa impressionante. É muito mais delicioso. A gente cai por lá de cá. E Deus quer nos colocar unificado, falar por quê? Isso vai causar para você depois, olha o que vai trazer para você. Mas nós ainda não temos essa consciência, então nós vamos levando as coisas. A multidão é arrastada mesmo, a multidão arrasta quem não tem consciência. Mas se você tem consciência e fala: não, eu sou filha do Altíssimo, eu tenho uma razão porque eu vivo e tenho uma razão para quem eu vivo, você vai mudar todos os seus conceitos muito rápido. Você sabe que a sua vida não vai encerrar com o fechar dos olhos. Que você tem uma continuidade de vida, que você vai estar diante dele, que você caminha diante de um Deus vivo, que não está fechando os olhos com tudo que nós estamos fazendo. É o único que está vendo tudo que nós estamos pensando, sentindo e fazendo. Que eu penso uma coisa, sinto outra e faço outra. Então, antes das nossas ações, a gente precisa rezar. A gente precisa se colocar diante dele e falar: Senhor, eu gostaria de fazer tal coisa, me ajuda só pela sua graça. Porque se depender da minha natureza humana, eu não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. E vamos fazer. E fala depois: mas por que eu fiz isso? Então, essa época que nós estamos vivendo é vigilância. Nós temos que nos vigiar. Nós temos que estar atentos às nossas atitudes. Jesus precisa de nós. Precisa, se ele não quisesse, não precisaria. Ele é o Todo-Poderoso. Mas se ele assim quis, nós precisamos vigiar sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, para ter um coração mais manso, um coração que já foi doutrinado, evangelizado, para que a gente possa amar, para que a gente possa crer. Porque eu fico imaginando quanta coisa está escondida dentro do coração de vocês, quanto poço de ternura, quanta capacidade de doação, quanta coisa maravilhosa o Espírito Santo está doidinho para liberar e fazer de vocês coisas que vocês não possam imaginar. Fala: mas eu tinha isso guardado dentro de mim? Tem muito mais que vocês possam imaginar, mas que vocês não permitiram abrir. Então nós temos que permitir abrir para que o Espírito Santo possa escancarar tanta coisa guardada. Quanta coisa ele fará da vida de cada um de vocês não têm ideia. Transformar a vida de vocês e fazer que vocês tenham uma vida que seja realmente uma presença, que tenha uma alegria, que contagia, que a pessoa fala assim: mas por que essa menina é feliz desse jeito? Por que essa pessoa é feliz? Por causa de quem anda com ela. É doida? Não, porque eu não estou vendo ninguém. Não é doida não, tem Jesus. Lembra da história de Pedro, de Paulo? Quando ele estava preso e ele queria chegar em Roma, e quando ele ainda está preso a caminho ainda, quando encontra com quem prendeu Paulo, agora não vou lembrar o nome, fala para o outro rei: não, eu só estou com um prisioneiro, já recebi ele, mas ele não roubou, não matou ninguém, fez nada não. O problema deles é mais de ordem religiosa, mas o maior problema dele é com o tal de Jesus. É até um homem que já morreu, mas ele jura que está vivo. Eu falei: Jesus, você é assim, a gente anda com você e fica parecendo doido. Ele já morreu, mas a gente jura que está vivo. Já morreu, mas jura que está vivo. É o Senhor, Ele está vivo, caminha conosco. Então é preciso que a gente creia nisso, para a gente poder ser essa luz na vida de quantas pessoas que estão desorientadas, quantas pessoas perdidas que não sabem que tem um Deus que o ama. Não que Deus tenha mudado ou deixar de amar, Ele continua amando as pessoas que não creem nesse amor. E é você que com a sua presença, com a sua alegria, com o seu testemunho, que você vai poder testemunhar que esse Deus é de verdade. Mas para isso nós temos que estar menos quebrados. Nós já temos que ter sido trabalhados dentro do nosso coração. Para que você leve isso aonde você for e fale com alguém: não precisa desesperar, nós temos um Pai. Confia. Eu também já tive assim e Deus me restaurou. Fala com a pessoa: não tem nada em nós que está solto não, que está perdido não. Sabe por quê? Tem alguém que alinhavou. É Jesus. O meu lado ruim e meu lado bom Ele já juntou. Ele alinhavou todas as coisas, porque nada é perdido em Deus, mas é tudo transformado. Compreendem? Então por isso a gente não precisa ter vergonha, não precisa ter medo de dizer para Deus aquilo que em nós está ruim. E fala: faça, vocês falaram hoje, vira
minha vida do avesso, eu estava escutando as músicas falando, até parece que eu combinei com a Moninha. Vocês falaram com ele, pode virar minha vida do avesso. Vocês falaram. Pode virar, Senhor, a minha vida do avesso. Me ajuda, cola tudo em mim. Me ajuda a ser inteiro. Os filhos de Deus são inteiros. Né? Que a gente possa rezar, louvar, caminhar e ser sal e luz. Primeiro para mim, depois para o meu irmão. Primeiro eu vivo essa presença. Primeiro eu tenho uma luz, sou iluminada por um Deus. Depois eu levo isso até meu irmão. Então que Deus nos dê a graça, né, de terminar essa meditação, não falando que a gente está buscando Deus lá do que eu estou num poço e que não dou conta. Não, mas que a gente possa pedir ao Senhor o que a gente pediu hoje. A gente pediu assim, no Salmo Responsorial: fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Que nessa noite o rosto de Deus, a luz de Deus, o brilho de Deus possa brilhar para você, né? Quando num dos salmos fala que a palavra de Deus nos ilumina, e que fala aqui, que a gente pede a Ele, que Ele firma meus passos, Senhor, para que não domine em mim a iniquidade. Firma meus passos. Caminha comigo, seja meu sustento. E na hora que vier alguma coisa, não tenha medo, conta para Ele, como se Ele não soubesse. Fala, isso está me provocando. Me ajuda a dar conta de vencer essa tentação. Me ajuda a dar conta de viver isso, que eu terei que dizer não ao Senhor. E eu não quero te magoar. Eu não quero te trair. Eu não quero fazer você chorar, Senhor. Eu não quero. Mas peça a Ele, porque tudo a gente depende da graça dEle. E que a gente possa lembrar de um trecho de um salmo que diz assim, e rezar para Ele e dizer: o Senhor é minha rocha, é minha fortaleza. Ele é meu Deus, que me liberta e me ajuda. Deus não falta, nunca faltará com ninguém. Deus jamais decepcionará alguém que confia nele, jamais. Ele é Deus, é Pai, é puro amor. Grita que Deus te escuta. Não precisa gritar, se você só falar meu Pai, Ele vai falar o que foi. Porque está perturbada, porque está angustiada, porque está com medo. Não tenhais medo, diz o Senhor, sou eu que caminho com você. Vamos pedir a Jesus essa noite, essa graça, né? De evangelizar o nosso coração. Trabalhar a nossa interioridade. Não nos permitir ser tão quebrados. E fazermos aquilo que agrada o coração de Deus. E que Ele nos dê a graça da disciplina, leitura, e eu peço a Ele todo dia para vocês, Eucaristia diária. Eu peço a Ele, falo, dê a todos a graça de vos encontrar todos os dias. Para que o nosso coração seja conforme o coração